Fala, meus camaradas, minhas camaradas, eu sou Eduardo Ferrari, trago notícias importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, acione o sino das notificações e vamos com tudo, para cima de tudo e de todos, porque aqui é Vasco e não tem isso não. Bom, vamos falar sobre os treinamentos do Vasco no CT Moacir Barbosa. A CBF detalhou os 3 últimos jogos do Vasco na Série B do campeonato desse ano. Sobre o Facundo Farias, jogador argentino que não está no radar do Vasco da 777. Os jogadores do Vasco estão emprestados e estão fazendo diferença em seus clubes. E o Pedro Raul, uma possibilidade real, tá, de jogar no Vasco em 2023. Bom, galera, começando aqui com a questão do CT Moacir Barbosa, né, que o Vasco utiliza para os seus treinamentos. É o CT oficial do Vasco, lindo CT do Vasco, vale ressaltar isso aqui. Enfim, vai ser utilizado apenas para o time profissional. E não tem necessidade também, não vejo necessidade da base treinar no CT, de sobrecarregar o CT Moacir Barbosa, porque a base do Vasco é muito grande, né? Sub-15, sub-8, sub-10, sub-20, enfim, são muitos jogadores. Então, nós temos, tá, o CT de Duque de Caxias, ou seja, nós temos 2 CTs e temos esse conforto, né? O CT, a base treina no CT de Duque de Caxias e o profissional treina no CT Moacir Barbosa. Não vejo por que polemizar isso, né? Já que o Vasco tem esse conforto, tá bom? Vamos falar sobre a CBF também aqui, que detalhou os 3 últimos jogos do Vasco na competição. Nós estaremos em todos esses jogos transmitindo aqui no canal. Então cola aqui no canal, deixa aí o seu like, expulsa para todo mundo e avisa, o canal Vasco Connection vai pegar firme, transmitindo esses jogos, viajando junto com o Vasco para transmitir os jogos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vasco e Criciúma, numa quinta-feira, dia 20/10, vão guardando as datas, tá? Porque mudou tudo, tá? Às 21 horas em São Januário. Vasco e Sampaio Corrêa, dia 27/10, às 20 horas em São Januário. E aí o Vasco fecha o campeonato dia 6/11 contra o Ituano, lá em Itu, tá? Às 18h30, ou seja, são jogos importantes. Pode ser que o Vasco chegue aqui já classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou não, o Vasco precisa, de repente, 2 jogos seguidos em São Januário aqui, Criciúma e Sampaio Corrêa, o Vasco joga contra esses 2 times e ganha, enfim, e concretiza aí o acesso do Campeonato Brasileiro. Outra questão, vamos entrar nesse assunto envolvendo contratações, porque ontem eu vi matérias que o Vasco só ia começar o planejamento após a confirmação do acesso para a Série A. Eu aqui, Eduardo, conversando com pessoas ontem, procurei entender melhor a situação e não é bem assim, tá? Não é bem assim, não é assim, o Vasco só vai começar o planejamento para a próxima temporada 2023, após o acesso. Não é bem assim, gente, tá? O Vasco, na verdade, já começou esse planejamento, tá bom? Vamos falar sobre isso aqui. Eu vou trazer alguém do clube para que a gente possa discutir não só esse assunto, mas algumas pessoas perguntando sobre o aporte financeiro que a 777 Partners fez para Vasco SAF e não pro Vasco, que isso fique bem claro. Essa grana foi para Vasco SAF, quem administra isso é a SAF do Vasco, não tem nada a ver com o Vasco, com os administradores Vasco, e sim com a Vasco SAF. Então não tem motivo nenhum, não tem polêmica nenhuma envolvendo isso, tem que parar com essas papagaiadas, porque isso aí não ajuda em nada. Os salários estão em dia, enfim, os fornecedores estão em dia, credores em dia, tudo em dia e em paz dentro do nosso clube. O Jorginho está trabalhando tranquilo, o Jorginho trabalha a motivação, o Jorginho trabalha a parte tática desses jogadores. Vamos falar sobre isso, falar como foi
o treinamento do Vasco também, muito importante tudo isso, porque amanhã é uma decisão contra a primeira decisão das 7 que nós temos na Série B do Campeonato Brasileiro, e amanhã eu estarei em São Januário também, então cola aí, pré-jogo, jogo, pós-jogo, tudo aqui no canal, vamos com tudo. Vamos falar sobre esse argentino aqui, o Facundo Farias, meio argentino, revelação, joga muita bola e tal. Ah, mas tem clubes europeus interessados, mas o Vasco também está na briga e o Vasco é um caminho muito forte, né, para o Facundo Farias. Isso por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não sei se vocês perceberam, mas a situação do Vasco mudou. A questão envolvendo a nossa instituição mudou. O Vasco antes era um clube que ninguém queria jogar porque não pagava salários, porque não tinha como disputar financeiramente com outros clubes, uma aquisição dessa, por exemplo. Agora não. Agora o Vasco tem como fazer uma oferta, competir com clubes da Europa, tá? E a questão de honra, o Josh gosta muito disso. Não, não vai jogar lá não, vem jogar aqui no Vasco porque eu quero você no Vasco e ponto. Então, os caras têm esse poder, é o poder da grana, ponto, tá certo? Então, Facundo Farias é uma possibilidade real para 2023 ainda, tá bom? Assim como outros jogadores que ainda não chegaram, e dificilmente vai chegar ao conhecimento de todas as pessoas, porque alguns jogadores o clube trata com muita cautela, com muito sigilo, e tem que ser assim, é normal, tá? No mundo esportivo, enfim, no mundo do investimento. Pedro Raul, outro jogador que o Vasco teve a oportunidade. O que mais me mata é saber que foi escolha do Vasco, tá? Da galera que cuidava do futebol do Vasco, enfim, da comissão de futebol do Vasco, foi opção do Vasco não contratar o Pedro Raul. Daí, contratou um monte de jogadores para a posição, não resolveu o problema. O Pedro Raul foi para o Goiás, hoje é artilheiro do Campeonato Brasileiro, joga bola, jogou bola no Botafogo, então não tinha essa dúvida sobre o jogador, né? Eu não tinha dúvida sobre o talento do Pedro Raul. A torcida do Vasco aqui nos comentários, ó, bom jogador, traz para o Vasco, pode render. Mas enfim, o Vasco preferiu não arriscar, o Vasco preferiu arriscar em outros jogadores, sendo mais reto aqui no que eu estou falando, e acabou se dando mal. O Vasco hoje paga pelos próprios erros. O Edu também, na época do Brusque, louco para jogar, todo dia falava de Vasco, jogando no Brusque, acabou no Cruzeiro e sendo um dos artilheiros também da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, essas questões chamam muito a minha atenção. Então, realmente, o planejamento tem que ser em cima, tem que ser, tem que olhar, pô, não quero saber se eu sou amiguinho do empresário A, do empresário B, não quero saber se o custo-benefício, se é muito baixo, então já está estranho, né? Porque o que é bom, né, custa caro, né? Custa um pouco mais caro. Você tem um poder, de repente, de uma negociação melhor. Mas, enfim, que o Vasco acerte daqui para frente. Que o Vasco não erre tanto. O Vasco errou muito, tá certo? Então, é isso. E finalizando aqui, gente, jogadores do Vasco emprestados. Thiago Reis, Vinícius, estão se destacando nos seus clubes, né? Jogando na Série B, fazendo gols, enfim... são joias da base do Vasco. De repente, o Vasco não vai utilizar na próxima temporada, então vou emprestá-los novamente, vou, enfim, vendê-los, não sei. Tem que buscar a valorização desses jogadores, porque foram criados no Vasco, o Vasco investiu nesses jogadores e agora eles viraram destaque nos seus respectivos clubes e hoje, enfim, retornaram para a Série A, um exemplo para a Série A não, estão fazendo bons jogos e manter, porque esses clubes querem se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, sabe? Um exemplo, o Ituano, que é o clube onde o Vinícius joga, tá bem na competição, tá fazendo bons jogos, né? O Thiago comemorou o acesso junto com o Botafogo de São Paulo, sabe? Então e aqui contra o Volta Redonda, foi no Rio de Janeiro, eu tô lendo a matéria aqui, sabe? Mas, assim, essa questão realmente chama a nossa atenção. Rapaziada, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Fica grudado aí no canal, porque aqui é Vasco, eu vou falar para você. Cada dia que passa, o coração aperta e a ansiedade aumenta
pelo acesso, mas vamos com tudo, porque nós vamos conseguir. Aqui é Vasco. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.